que palavras te amo, Senhor. Hoje eu vim aqui gritar pro mundo inteiro que é teu, meu amor, Jesus. Bom dia, queridos rádio ouvintes. É com muito prazer que estamos no ar mais uma vez pela Rádio Itaperuna 96.9 FM. E hoje é o primeiro domingo de maio, 5 de maio, não é isso? E graças a Deus, porque maio fala de muitas coisas. Fala do mês das mães, por exemplo, né? Dia das mães. Fala do mês até de Maria, né? Isso. Fala do mês de Nossa Senhora de Fátima. É maio também, 13 de maio, foi assim? A Igreja Romana ensina que no dia 13 de maio ela apareceu na cova da Iria a 3 pastorzinhos, na verdade, e com 3 segredos, interessante, hein? E um segredo era para que as pessoas rezassem o terço, é verdade, para evitar a guerra, não é verdade? E outras coisas. E curiosamente, até estou me lembrando agora, né? O Papa João Paulo II, ele foi ferido de morte no dia 13 de maio. Olha que coisa interessante. E o terceiro segredo de Fátima era um mistério, realmente, era um segredo. E curiosamente, uma das pastorzinhas, né, que viram a imagem, ela guardou o segredo. E quando o Papa João Paulo II foi alvejado, né, ferido de morte, e se recuperou, e quando João Paulo II viajou pelo mundo inteiro, havia um aceno com bandeiras de paz. Na verdade, era um Papa peregrino. Aí de repente eles começaram a dizer para ele: revela o segredo de Fátima, revela o segredo de Fátima. E sabem o que aconteceu? Ele revelou o segredo de Fátima. E sabe qual foi a surpresa? É que o segredo dizia que ele iria sofrer um atentado, né? E que ela o livraria. Que coisa interessante, né? Então, ele era devoto dela, quer dizer, que valeu a pena a sua devoção, né? E ele então disse que foi ela que o livrou, né, da morte, né? A sua ferida foi curada por ela. Então, 13 de maio tem muitas histórias. Lá na França também, por exemplo, em 1940, em 68, por exemplo, em 1968, não é? Foi uma época tremenda, porque foi uma época de manifestações públicas. Os jovens se levantaram, né? Achando assim, chega de conservadorismo, né? Nós temos direitos, né? E surgiu então a guerra dos sexos, né? Surgiu o feminismo, né? Foi tudo em maio, olha só. Então, eu louvo a Deus pelo mês de maio. É um mês assim bonito, é um mês de transição, não é? Entre o inverno, né, e o verão e o inverno, não é? E graças a Deus, porque o Senhor é um Deus provedor, é um Deus socorrista. E estamos no ar há mais de 10 anos, Ponto de Encontro está no ar. E a intenção do nosso programa simplesmente é esta, não é? De levar boas novas, mas não é boas novas para dizer assim, olha, tem uma liquidação de 70% na loja tal, e vai em tal lugar assim que assim, as virtudes legumes estão baratinhos. Isso são boas novas, mas evangelho quer dizer boas novas de salvação para todo aquele que crê, não é? Então, se você crê, eu estou falando para você, o evangelho é isso, são boas novas. E também boas novas, né? Evangelho não quer dizer somente poder, não, né? Poder, né? Porque tem muitos pastores agora poderosos, né? Para fazer um monte de coisa. Mas a palavra de Deus fala que o evangelho é o poder de Deus para a salvação.
Tem muitos poderes aí, mas não serve para salvar ninguém. Agora, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê também. Então, nós queremos dar um bom dia para você, que é ouvinte de Ponto de Encontro. Nós queremos dar mais uma vez um alô para a família do Adão. Adão, né? Quando eu ouço Adão, talvez o Adão não saiba, né? Mas o nome Adão significa Adamá. Adamatis quer dizer feito de terra. Isso quer dizer que todos nós somos Adão, né? Nós somos feitos de terra. O pior que eu acho é quando uma pessoa tem o nome de Eva, né? Eva. Então quem dá o nome de Eva, seu filho, sua filha, né? Às vezes não sabe o significado da palavra Eva. Porque a palavra Eva significa mãe de todos os viventes. Aí eu pergunto, a sua mãe que chama Eva, por exemplo, ela é mãe de todos os viventes? Não é, né? Então o nome é errado. Não é paciência, mas é Eva, paciência, né? Mas eu dou o meu abraço para o Adão, para sua esposa, para os seus filhos, né? E fiquei feliz agora mesmo porque fiquei sabendo que alguém já arrumou emprego, né? Deus já abençoou, né? Está feliz, né? Está correndo para cá, correndo para lá. A vida é uma correria, não é? E um bom dia para você também. Bom dia, Celso. Bom dia, pastor Hernani. Bom dia, você ouvinte do programa Ponto de Encontro, você internauta. Nesta manhã de domingo, o programa Ponto de Encontro que propõe aí trazer para você esclarecimento acerca das coisas que acontecem e de repente você não tem assim uma informação, né, doutor, peculiar, uma informação, digamos, correta. Há muita mentira, como se chama mesmo? Fake news. Fake news. Então, mas a palavra de Deus, ela nos garante uma coisa interessante. Jesus falou assim, eu sou a verdade. True news. True news. Verdade. Notícias verdadeiras. Né? Notícias verdadeiras. Então você quer ouvir True News nessa manhã? True News, é verdade. E não as fakes. Não fake news. Né? Então o programa Ponto de Encontro se propõe a isso, a você meditar na palavra de Deus. Aliás, um mundo tão perdido, interessante, muitos não sabem, Jesus propagou nas ruas de Jerusalém. Eu vim buscar exatamente os que se haviam perdido, né, doutor? Eu sinceramente, é interessante, você falou perdido e o mundo também está cego. E a Bíblia fala que o Deus deste século... É sério, né? É Satanás. E tudo vai contribuindo, né, para a palavra de Deus, se cumprindo assim... De uma maneira assim tremenda, né? Na sua totalidade. Bom, e a gente tem também, hoje nós estamos aí com um problema em nossas redes sociais, mas de repente o nosso diretor aqui de programação pode... nos dá aí um aval se a gente pode ouvir alguns dos nossos internautas. Se vai sair lá e ouvimos, lá vai sair alguns dos nossos internautas acerca do perdão, doutor Hernani. Muito falado no meio cristão sobre perdão, principalmente nas igrejas pentecostais, se fala muito do perdão. É também algo assim recorrente nas igrejas tradicionais, ditas como tradicionais. Perdão se comenta muito assim no dia a dia. Não, acho que não se fala muito em perdão hoje não, nas igrejas não. Não. Não, eu acho que fala. Possível se falar de maneira aleatória. Porém, perdão está nos planos de Deus antes da criação do mundo. A palavra perdão. Só a priori, doutor, se eu tenho assim uma mágoa de alguém, se eu sou, olha, aquela pessoa lá, eu não vou com ela, eu tenho minha raiva, e eu posso perder o céu. Se não perdoar, como é que fica? Isso envolve também a salvação, doutor Hernani? Faz uma prévia para a gente aí nessa manhã de domingo, já que daqui a pouco a gente vai tentar ouvir os ouvintes também. É muito interessante que a palavra de Deus fala, Deus falou para o homem, não é? Lá no jardim do Éden, não coma da árvore do conhecimento. Aí eu pergunto, quem é que não quer ter conhecimento, né? Todo mundo quer conhecer, não é? Agora a mania é conhecer o mundo, né? Conhecer o mundo. Não, eu vou lá na China, agora eu vou lá na Rússia, porque a seleção agora vai estar lá na Rússia, o mundo quer conhecer. Não, eu vou em Israel, não, eu vou no Egito, conhecer as pirâmides, não é verdade? É o conhecimento. Não que o tour não seja assim uma coisa até agradável. É verdade, né? Mas é a árvore do conhecimento. Está tudo inserido dentro do contexto bíblico, né? E a palavra fala, não coma dessa árvore, porque você vai morrer. O
o que você está dizendo nas entrelinhas, que o homem não deve saber muito além do que lhe convém, seria também isso? Não é por isso. Deus não quer que a gente não saiba. Sim. Mas existe o conhecimento do bem Sim. e o conhecimento do mal. Um alerta para você ouvinte, você internauta, né? De repente não adianta eu conhecer muito sobre o mal. É muito engraçado porque muitas pessoas não imaginam se não imaginassem o que é a riqueza, por exemplo, né? Está sendo procurado um doleiro, na verdade, doleiro, assunto nosso lá no Uruguai. Lá no Uruguai. Porque ele tem lá uma senhora mansão. Não é a mansão. Não é aquela de Jesus na beira da praia. Não é aquela armação, não. É uma mansão. Não é aquela de Jesus na beira da praia, que muitos insistem em falar que era uma mega. É verdade, mas é uma mansão mesmo. Agora eu achei interessante o seguinte: por que aquela mansão não está em Itaperuna? Porque se estivesse em Itaperuna, alguém ia olhar e falar assim: mas como é que essa mansão pode ser desse homem? O que esse homem faz? Entende? Quer dizer, então é a árvore do conhecimento. Você... Doutor, a gente pode falar rapidinho, você abriu aqui com os doleiros. O que seriam os doleiros? Diz do estabelecimento do agente de câmbio que opera no mercado paralelo. Então, doleiro não é coisa boa não, né? Isso cheira a corrupção, né, doutor? Com certeza. É a árvore do conhecimento, né? Então, quando o homem comeu da árvore do conhecimento, o que aconteceu com o homem? O homem passou a morrer. Agora eu pergunto, Celso, quem tira o homem da morte? Que coisa, né? Esse é que é o problema. Porque o pecado já está sentenciado que o homem vai morrer. Está escrito assim, não como que você vai morrer. Agora eu pergunto, e morre mesmo, morre. De Adão, não é? O primeiro homem, até hoje, quem é que não morre? E quem é que saiu do túmulo para dizer, eu tô aqui, ó. Deu pra entender? Só teve um, né, doutor? Né? Só teve um. Mas assim mesmo, ele não veio do céu, né? Uma primícia, que foi o Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Deu para entender? Um bom hebraico. O bom hebraico. O enviado de Deus. O enviado de Deus, não é? E mesmo porque, olha só interessante, não tem Maria, não tem José, não tem Pedro, não tem ninguém. Porque Deus olhou dos céus à terra e não viu um justo sequer que pudesse morrer pelos demais. Para Deus fazer o quê? Perdoar aquele pecado. Você não está falando em perdão? Isso. Então, para você ressuscitar, amigos, você só tem um jeito, é ter perdão. E é interessante que, se você crê, Deus perdoa você. Agora, se você não crê, sabe o que vai acontecer? Não tem perdão. Então, o perdão é uma coisa curiosa. Então, né? segura aí que ainda tem mais coisa com relação ao perdão. Se você aceitar a Jesus como seu Senhor, como seu, vamos dizer assim, como seu substituto, dizendo melhor, vamos dizer, se você aceitar que Jesus morreu no seu lugar, porque você morrendo, você não pode sair da morte, só quem consegue tirar você da morte é Jesus. E Jesus, ele falou uma coisa interessante lá em Apocalipse, ele disse assim, eu sou o que vivo, eu estou vivo, tá? Mas eu estive morto, e eu tenho as chaves. Tem muita gente que pensa que é chave de porta, mano. Não é chave nada disso, não. Chave, quando ele fala eu tenho a chave, eu tenho o segredo. O segredo do inferno. Você conhece o segredo desses cofres aí de sei o que e tal, né? Jesus tem o segredo do inferno. E tem o segredo. Vai além, doutor. Muito além. E o segredo da morte também. Deu para compreender? Então, quando você aceita esse Jesus, significa que você vai sair do império da morte e vem para o reino do Filho do amor de Deus, Jesus Cristo. Muito bem, está aí o doutor Hernando falando, dando uma palhinha acerca do perdão, e que a gente, se possível, ouviremos aí nossos entrevistados acerca desse tema tão relevante e que também faz parte da fé cristã, né, doutor? Com certeza. Doutor, só uma pergunta. Perdoai-vos, né? Não passando. Eu posso ir para o céu de raiva, sabe, de mal com alguém e tal, eu posso alcançar o céu, doutor, assim, isso implica na salvação? Que pergunta, hein? Doutor, está franziu a testa, porque realmente, o perdão é uma coisa muito interessante, né? Não se concebe alguém de mal no céu. Interessante, né? Que Jesus, quando estava na cruz, ele foi cuspido,
Na verdade, foi cuspido, foi injuriado. Disseram para ela, uai, você não é o Filho de Deus? Desce da cruz. Não, salva nós. Lucas Salva-te mesmo. 23, Ele falou 34. assim, e Jesus usou uma palavra maravilhosa, silirá. Né? Ele falou assim, Pai, perdoa, Pai. Olha só. Pai, perdoa. Eles não sabem o que eles estão fazendo, Pai. Isso não seria uma máxima do cristianismo? É a máxima, não tem jeito. O perdão realmente é intrínseco. Ele é poderia ligado. colocar o pai, ó, deixa essa gente ruim por aí. Gente perversa, gente má, mas não sabiam. Então. Agora, o que acontece é o seguinte, a morte de cruz, Celso, não é uma morte qualquer. A Bíblia diz que todo aquele que era pendurado no madeiro era uma pessoa maldita. Então, por isso que eles cuspiam nele. Agora, por exemplo, se uma pessoa está com câncer, você vai injuriar o cara mais nele, porque já está Já está pagando um preço. Você já está pagando um preço alto, não é verdade? Se o camarada morre atropelado, o que você vai fazer? Vai atropelar mais o A cara? prisão também pode considerar assim, né, doutor? Não, a prisão ainda tem uma maneira ainda, né? Porque tem preso aí, entendeu? Que tem muito mais regalia do que eu. Mas a maioria das cadeias brasileiras não. Tem muito mais bens do que eu. Tem preso aí que tem muito mais bens do que eu. E curtem mais a vida do que eu, hein? Tem preso aí. Então isso é relativo. É bem relativo. Agora, morreu, Celso? Morreu não. Morreu atropelado? Coitadinho. Morreu de câncer? Não fala nem o nome da doença. Morreu daquela doença. Agora, se morreu na cruz, maldito. Merecia mesmo. Boa coisa não fez. Cospe nele. Inclusive, teve um dos nossos entrevistados numa enquete no programa passado que disse mesmo, não, ele estava na cruz, quem morre na cruz é porque mereceu. E as pessoas ficaram chocadas, mas é pertinente também uma observação assim, né? A morte de cruz é... Olha, 11 horas e 18 minutinhos, eu queria saber depois do Roberto Carlos, ele está com a programação lá no vídeo, no seu é seu site mesmo, é isso? Não, deixa eu falar aqui. Som, tudo moralizado agora, né? Rapaz. Bem, é um canal, né, no canal do YouTube, da mesma certo. forma que tem o do Rádio Escola Bíblica Dominical, né, eu tenho colocado num canal próprio meu, né, que é o Roberto Carlos RC, que nele não é o especial Roberto Carlos RC, mas... doutor, tá ouvindo? Mas lá eu tô colocando alguns louvores, né, que eu tenho gravado, né, louvores já conhecidos, e tenho auxiliado também para quem está querendo começar a tocar algum instrumento, né? Eu estou dando algumas aulas lá, algumas dicas. A dica é entrar lá no YouTube, você pode passar... Isso, é só entrar lá no YouTube, pesquisar Roberto Carlos RC. Clica Roberto Carlos RC e você vai ter as informações. Exatamente. E, meu doutor, esse catedrático estava sentado numa bateria, daí a pouco tocando uma guitarra, tudo simultaneamente. E você estava cantando um hino de quem mesmo? É do Carlinhos Félix, o último foi o Reino em Mim. Ele se transformou no homem dos 1000 instrumentos. Lá eu faço videoclipes, né? Nesses videoclipes eu toco todos os instrumentos. 1001 utilidades. Então, se você quiser aprender violão, contrabaixo... É falso ou verdadeiro ele está falando? Não, isso aí é uma true new, notícia verdadeira, né? Isso. Se vocês não conseguirem achar lá no YouTube, vocês podem também estar mandando mensagem no mesmo WhatsApp, né, daqui do grupo da rádio, né, o 991 04 91 31. Isso, diretor. Que é o meu WhatsApp, que aí eu mando o link para vocês do grupo. Uma pergunta, já deu recado? Deu um recado? Tá Certinho. Não, vamos falar o seguinte, e a gente tem chance de ouvir algum dos nossos entrevistados? Só um minutinho, tô organizando aqui. Então a gente vai, doutor, adiantar um pouquinho aqui. Eu queria mandar um alô, doutor, em pleno século XXI, eu sempre ouvi isso há 30 anos atrás do nosso evangelista, Nilson Pacheco, e a igreja segue caminhando. Também plena crise social, econômica, crise financeira, crise até de identidade, né? Mas a igreja segue caminhando, doutor? Jesus falou que as portas Aleluia. do inferno não prevalecerão contra a igreja. Entende? As portas do inferno não. Então, por isso que eu quero celebrar, doutor, nessa manhã, tem alguns candidatos ao batismo, né? Nossa, uma família na SEAB, olha, Dilcinei, a Marisa e a Tainara.
vão descer as águas batismais. O Leonardo também, e parece que são um grupo de 6 ou 8, uma coisa assim. É louvável, né, doutor? Que em pleno século XXI. E coisa difícil de acontecer. A gente vê batismos assim. Não, porque eu só fico na igreja. Não, eu vou ficando. Agora, ô Celso, uma coisa é você ser batizado na água. E outra coisa é você ser batizado no Espírito. Amém. Entende? Tem diferença. Tem muita gente que entra na água por entrar. Agora, a palavra de Deus, se você diz assim, se você não tiver o Espírito Santo de Deus, sabe o que acontece? Você não é dele. Você pode pertencer à igreja batista, também à igreja metodista, Assembleia de Deus, casa de oração, entendeu? É a minha igreja ali no aeroporto, tem outra, tem mais 6 aqui em Itaperuna, mas você não é de Deus, você não pertence a Deus. Você só pertence a Deus se ele for outorgado. Outorgado é concedido o Espírito Santo de Deus. Você sabe por quê, amigo? Porque você, o homem, ele é uma morada. E foi feito para Deus morar. Não foi feito para anjo morar, não. Tem muito anjo morando em gente. Mas gente não é morada de anjo. E quando eu falo morar anjo, não é anjo de Deus não. Porque anjo de Deus não se incorpora em ninguém. Anjo de Deus não se incorpora em ninguém. O que se incorpora nas pessoas são anjos das trevas. Deu para entender? São entidades de trevas. Agora, quando você aceita Jesus de coração, você está dizendo o seguinte, olha, alguém pergunta, o pastor pergunta, quem quer aceitar a Jesus? Se você fala de coração, eu quero aceitar, você está dizendo o seguinte, Senhor, mora em mim, Senhor. Entra em mim, Senhor. Eu estou abrindo a porta para o Senhor entrar em mim. Quando isso acontece, significa que você foi batizado no Espírito. Bem. Batismo, se você não sabe ainda o que significa, batismo significa imersão. Imersão, imergir. Mas não é imersão na água não, tá? É imersão no Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus entra em você, é como se você estivesse imergido. É muito interessante isso, né? E batismo nas águas seria só uma decisão pública, é uma comprovação, confissão é uma pública. Demonstração pública de que você realmente aceitou Jesus. Se não fosse assim, João Batista não teria dito, eu batizo com água. Sim. Mas aquele que vem após mim não batiza com água. Ele não batiza, fogo, com água. Ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Que é revestimento ainda, né? Que é o revestimento, não é verdade? Agora, tem muita gente que confunde batismo do Espírito Santo com falar em línguas. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Falar em línguas não tem nada a ver com batismo do Espírito Santo. Falar em línguas é um dom do Espírito Santo. Quem foi batizado com o Espírito Santo, esse Espírito pode se manifestar através de línguas. Mas pode ser através do profeta, do evangelista, do pastor. Amém. São os dons chamados espirituais. A língua é um dom. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Coríntios. Falam todos em outras línguas? Claro que não fala. E como é que diz que então não foi batizado com o Espírito Santo? Então os ensinos aí, que não sei de onde que aparecem esses ensinos. Entende? Então batismo no Espírito Santo é quando você aceita Jesus e o Espírito Santo entra em você. O falar em línguas seria 1 Coríntios 12, que vai estar ali agregado ao dom aos dons espirituais. E tem outra coisa que a palavra de Deus ensina com muita clareza. Se você fala em uma língua, entende? E não sabe interpretar, você não deve nem falar na igreja, está escrito assim lá. Você deve ficar em silêncio. Ou então pedir a Deus para você ter a interpretação. A falar em língua não depende de você, é dom de Deus. Ele concede. Agora, interpretar depende de você. Pede a Deus, fala, Senhor, eu quero falar, Senhor, mas eu quero saber o que eu estou falando. Eu quero que as pessoas saibam o que eu estou falando, Senhor. Aí sim você está fazendo de acordo com a palavra de Deus. 11 horas e 27 minutos, depois desta aula sobre os dons do Espírito Santo, o falar em línguas, a gente vai abrir aqui um espaço, doutor Hernani, para a gente mandar um alô para os nossos ouvintes ali do bairro São Mateus, né?
o nosso amigo, o vendedor Bartolazzi, Manuel Bartolazzi. Você não manda mais alô para mim? Que você tá brigado? Não, Manuel, tá aí. Hoje, nessa manhã, receba os nossos cumprimentos e que você continue sendo esse cidadão de bem. Olha, e continua lendo a Bíblia. Ele falou, eu por enquanto não tomei decisão ainda não, mas estou lendo a palavra de Deus. Também na SEAB, nosso irmão Sebastião, enfim, também no Jardim Surubi, nossa irmã Lielza, Luizinho, uma irmã Lielza de Laje, que sempre manda mensagem, muita coisa. E a Bernardina? Bernardina também, né? Sempre um jeitinho de menina, né, Bernardina? Você tem mais alô, doutor, para mandar? Olha, ô Celso, é tão gostoso, né? A gente passar assim em algum lugar, eu ouço o programa Ponto de Encontro, não é verdade? São médicos que ouvem o programa, são advogados que ouvem, são juízes que ouvem o programa também, né? E aquelas pessoas que trabalham em restaurantes, que são taxistas, como o Gil, né? Alô, Gil! Aquele abraço. Aquele abraço. Aliás, Gil e abraço tem tudo a ver, né? Aquele abraço. Não é verdade? E eu queria mandar um alô, um abraço também para os meus ali, os membros ali da Casa de Oração do Aeroporto, uns sumidos. Igual determinados produtos de feira, você procura sumidos. Entende? Mas merece o nosso carinho. Essa noite eu vou estar lá. Merece o nosso abraço, realmente. Você né? não viu, não? Uma voz falou aí, doutor. Hein? Uma voz falou em off aí, ó. Eu vou Falou estar em lá. off. Não muito em off, né? Nós vamos ter... alô, você que está ouvindo aí também, né? Nós vamos ter uma noite especial, Celso, logo mais ali na Casa de Oração do Aeroporto, porque nós vamos ter um grupo da SEAB e nós vamos fazer a apresentação do Miguel. É muito interessante o nome Miguel. Você sabe o significado, Celso, de Miguel? Miguel. É príncipe. Como é que é príncipe? Não lembro mais. Mas ninguém sabe, Celso. Mas meu nome Miguel, anota isso, significa quem é como Deus, Celso. Tá, eu anotei, mas me esqueci, tá vendo? Esqueci. Quem é como Deus? Tem alguém, Celso? Não, ele é Tem alguém como Deus? único? Hein? Ele é único. O nome Miguel era príncipe, arcanjo. Quem é como Deus? Quem é como Deus? É uma coisa bonita. Não posso esquecer. Então nós vamos apresentar o Miguel, que é filho da Karina, não é verdade? E irmã da Camila, ali da Vinhosa. Aliás, doutor, só uma coisinha. Afinal, a terminação El no hebraico Quer dizer Deus, né? Então já fica mais fácil a gente poder... É verdade. Quem é como Deus, Miguel? Quem é como Radical pra cá, você... É o mesmo radical de Michael. Tá, Michael. Michael é Miguel. Micael, né? Micael, é a mesma coisa. Michel, é tudo quem é como Deus. Na verdade, e não existe ninguém como Deus. Deus é único. A é responsabilidade do nome, então, doutor? É muito grande. Então, logo mais, se Deus quiser, nós estaremos apresentando ao Senhor o Miguel, né, numa cerimônia ali, né? E se você quiser nos dar o prazer, né, nós vamos nos alegrar muito no Senhor logo mais ali na Casa de Oração do Aeroporto, pertinho da Unig ali, no Altinho, né, indo como se fosse para Vinhosa, assim, né, entrando ali, tá bom? Então tá certo. Eu queria salientar rapidamente que essa semana abordou-se na Escola Bíblica Dominical o título do trimestre Valores Cristãos, enfrentando as questões morais do nosso tempo. Ética cristã e suicídio. E foi muito interessante a escola concorrida. E me chamou a atenção que o professor me fala que o Brasil tem cerca de 70 suicídios por dia e num somatório isso é superior às mortes de doenças. Agora, desculpa eu lembrar você. Quando fala em suicídio, lembra quem? Judas. Lembra Judas. Agora, por que Judas suicidou, você sabe? Tem muita pessoa, eu fico um pouco pensando bem que as pessoas falam as coisas, né? Tem muitas pessoas que falam que se Judas se arrependesse, Judas seria salvo. Ainda fala assim ainda, né? Estava escrito. Agora, o que está escrito, que um dos que comem comigo à mesa... É o Satanás, o diabo. Não, um dos que comem comigo à mesa, um deles vai me trair. Está escrito assim. Agora, como é que o Judas podia se arrepender? Se ele se tivesse arrependido, não havia traidor. A história seria outra. Não existiria história. A Bíblia seria mentirosa. Nesse aspecto, sim. Porque Deus falou para a mulher, né? A mulher, quando comeu do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal,
Deus falou assim, mulher, por que você fez isso, mulher? Eu fico entendendo, Celso, que Deus estava se lamentando por causa da mulher. Não foi o homem que fez, não, foi a mulher. E o pecado da mulher trouxe consequências tremendas, terríveis. E uma das consequências... Para a humanidade e a própria natureza. Uma das consequências é o suicídio. E o suicídio também é isso. Porque quando a Bíblia assim, fala assim, não coma porque morrerá. Mas antes de morrer, o que você pode fazer, sabe? Antes de morrer, você pode até suicidar. Que coisa. Entendeu? Agora, o problema não é suicidar, Celso. O problema é você tirar você lá da morte depois. A pessoa que comete suicídio devia saber disso. Quem vai me tirar depois de eu suicidar? A pessoa pensa que acabou tudo. Ela pensa que deu um fim no problema. É aí que ele criou o problema. Ela criou o problema. Porque a vida nossa, neste mundo, a vida é como um sopro, né, Celso? Certo. Porque o Celso, por exemplo, você tem 60 anos? Celso? Fiz 60. Sou um homem de Você tem mais 60 de um anos? século, mais de meio século. Mas olha, o seu cabelo está branquinho, Celso. Branquinho? Branquinho, Celso. 60 anos, é um garoto, né? Um garoto. Garoto, doutor. Eu assustei agora. Você devia ser bombom. Doutor, há dados alarmantes a respeito do suicídio. Está mais do que na hora de considerarmos esse assunto de acordo com a seriedade que ele requer. É alarmante. Crente não suicida, Celso. Mas tem pastores, doutor, o que está acontecendo? Não, pastores não tem pastores não. Então, tem pessoas vestidas de pastores. Foi o que o meu pastor falou hoje lá na praça. Vestidas, e tem o Espírito Santo de Deus e pode suicidar, Celso? É um contrassenso? É como se o Espírito Santo estivesse suicidando também, Celso. Que loucura, é uma loucura. Agora, o homem natural, quem leva normalmente ao suicídio é o diabo. O diabo vem para matar, para roubar e para mentir. Entendeu? Ele veio fazer isso. É matar, roubar e destruir. Então é isso, tá? Olha, foi muito interessante a abordagem dessa revista, está muito boa a revista, com temas que faz parte da nossa sociedade, inclusive no próximo domingo, ética cristã e doação de órgãos. Isso é um problema sério, tem muita gente na igreja que é contra, e então essa revista é bem esclarecedora, como viver no mundo sem ética, usando a ética cristã, né, doutor? É verdade. Vamos cantar parabéns enquanto isso, pode ser? Vamos chamar. Já está no... Então, você consegue chamar um pastor de fora ali? Você que manda. Sabe? Alô, doutor Hernani, e para que você vai mandar assim... Hoje não tem uma pessoa parabéns. Especificamente... Eu vou mandar pro Luke. Luke, que esteve aqui semana passada, fez aniversário também. O Luke fez aniversário? Parabéns, Luke. Você continua sendo esse jovem brilhante, esse jovem atuante e que faça diferença na sua geração. É isso que falta, né, doutor? A igreja é uma coisa que me chama a atenção. Jesus falou que nós temos que pregar o evangelho, mas fazer discípulos. E lá em Portugal, a celeuma é essa. Vocês vêm para cá e tal, mas com forma de discípulos. Então, que nessa manhã você se sinta abraçado aí pelo Espírito Santo de Deus. Deus realmente trouxe um projeto. O Salmo 100, versículo 3, fala, né, que Deus é quem dá a vida. E nada mais coerente do que você celebrar mais um ano de vida, não é assim, doutor? É verdade. Tem ninguém? Então vamos fazer uma oração então, doutor? Você pode orar? Nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós te agradecemos por esse ato, agora, no ponto de encontro, para orarmos por aqueles que completam mais um ano em sua existência. Obrigado, Pai, por esse dom precioso, maravilhoso, que é a vida. Obrigado por esse presente, Senhor. Às vezes, nós não sabemos lidar com o presente que recebemos. Às vezes empregamos mal o presente, esse dom. Mas te louvamos por esse dom, por todos aqueles que estão completando mais um ano em sua existência. Que eles possam ter outros. E nesses outros possam ver o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é grande. E como a vida só depende do Senhor. Não depende do médico, do advogado, do juiz. Não depende do pastor, do padre. Não depende de santo. A vida depende do Senhor. O Senhor dá, o Senhor tira. O Senhor tem autoridade para isto. Senhor, abençoa os aniversariantes. Nós oramos por eles. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Então, você, nessa data que você, na verdade, está mudando, sinta-se abraçado aqui pela equipe do programa Ponto de Encontro
e te felicitando, né? Porque não tenho palavras para descrever, mas eu vou falar aquela corriqueira, é uma dádiva incomensurável. A gente pode, eu vou aquecer esse nosso diretor de programação, a gente podia acelerar aqui com as nossas variedades, depois fechar com... Pode ser? Pode ser, doutor? Pode. Vamos lá então para nossas variedades. Variedades do ponto de encontro. Doutor, o senhor dá o pontapé inicial aí? Tem um pontapé inicial? Você já ouviu falar em Jorge Pell? Jorge Pell. Jorge Pell? Eu falar em Jorge? Não, esse nome não é. Pois é. Esse homem, Celso, ele é cardeal. É a terceira pessoa, entendeu? Em hierarquia. Em hierarquia papal. Jorge Pell. Você sabia, Celso, que esse homem está sendo julgado por pedofilia na Austrália? Ah, sim, na Austrália. Olha que doideira, sabe? Que mundo que nós estamos vivendo, Celso. E o terceiro na hierarquia papal. o terceiro, de cima para baixo, sabe? George, doutor? George Pell. Tá entendendo? Vai ser julgado por abuso sexual, sabe? Quando eu ouço isso, eu fico pensando assim, engraçado, como a corrupção ela está se esticando, né? Olha só. Ela começou... Não atinge só os meios políticos, as lides políticas. Não, ela começou pequenininha, rapaz. Olha só, onde é que está chegando? É uma teia. É uma teia. E também, no mesmo sentido, o Papa estava conversando, olha só, esse Jorge Pell, o terceiro vai ser julgado lá na Austrália, está sendo julgado já na Austrália por pedofilia, abuso e por acobertar padres que praticavam pedofilia na Austrália. Não só praticar, mas como consentia também. Não é só lá em Roma, não. Sai de Roma para ir lá para a Austrália. Então já está do outro lado do mundo, na Ásia, na Oceania, né? Agora, então, por outro lado, o Papa estava conversando com três chilenos que foram abusados no Chile por padres. América agora é América, olha só. E o Papa, sabe o que você está falando Europa, Oceania? Não é tudo, não tem mais não. Olha só. E agora, conversando com os chilenos, sabe o que o Papa faz? Ele pede perdão, Célio, e diz que pedofilia tem tolerância zero. Quer dizer, por ele, né? Porque o que tem de padre pedófilo aí só a misericórdia. Ele pensa assim, mas o conglomerado não pensa. Né? Ele está cercado de um grupo de pastores papais, vamos dizer assim, né? Não estão falando a mesma língua. Não estão falando a mesma língua. Que coisa. Você tem mais alguma coisa? Isso significa que a violência e a corrupção já tomaram proporções, quer dizer, inimagináveis. Mas nem o chefe mor, vamos colocar assim. O chefe mor. Não consegue também, não consegue. Olha, o Bento XVI, que se aposentou, né, Bento XVI, por causa... e depois dele entrou o Papa Francisco, ele disse: eu estou me aposentando por causa da minha idade, minha saúde é frágil, e porque a igreja tem tantos casos de pedofilia, outras coisas, que eu não tenho como resolver. Há pouco tempo aqui em São Paulo, tinha um padre aqui, eu esqueci o nome do padre, ele era a favor do casamento homoafetivo. Né? Homoafetivo. Eu me lembro dessa reportagem. Né? Muito interessante. Ele era a favor. De repente o bispo lá, o cardeal, você não pode estar divulgando isso, você está fazendo apologia do homossexualismo, você não pode fazer isso. Aí ele continuou falando, né, que ele era psicólogo, professor, um monte de coisa fora da atividade religiosa. Aí de repente, né, o Papa, o cardeal o afastou da atividade de padre, né? Aí alguém foi fazer uma entrevista com ele, ele falou assim: mas gente, eu tenho tantos amigos padres que são homossexuais. A emenda ficou pior que o soneto. Ficou pior. Eu tenho tantos amigos padres que são homossexuais, e como é que eu vou ser contra? Então ele justificou porque largou a batida. Mas esse mundo está caminhando realmente para... Agora, a palavra de Deus, Jesus foi tão claro quando ele falou, César, ele virá quando o mundo estiver como estava nos dias de Noé,
e nos dias de Sodoma. Agora, nos dias de Noé, a terra está escrito lá, ó, a terra estava toda corrompida, toda. É diferente hoje? Não, tem uma diferença. E estava cheia de violência a terra. E é interessante porque ele falou, vai ser como nos dias de Noé, nos dias de Sodoma. Já nos dias de Sodoma, a terra estava toda corrompida, cheia de violência. Agora, só que a violência era tal nos dias de Sodoma que eles tiveram que apelar para Deus. Agora, olha o Rio de Janeiro. Adiantou, Celso, Nada. fazer uma intervenção no Rio de Janeiro? Até parece que não houve nada. Parece que disso. piorou. Que Eu não estou entendendo mais Isso nada. quer dizer que daqui a pouco vão apelar para os céus. E vão apelar para Deus. Aí Deus vai intervir. Então, por enquanto, Deus não está... E a intervenção de Deus É diferente. é pesada. Vai Tipo ser assim, não é pesada. nada comigo, né? Não falaram nada comigo, não estou Não, nesse caso. exato, se virem. Se me chamarem... Agora se chamarem, eu vou. Esse é o programa Ponto de Encontro. Está chegando a hora. Tá chegando a hora, né? Vai ser como de. Interessante. Doutor, eu queria que o senhor falasse uma coisinha aqui. Por que o senhor frisa, assim, exaustivamente, que como foi no dia de Noé, no dia de Sodoma? Isso é um alerta, né? Porque quando acontecer, as pessoas vão se lembrarem. Não é assim? Ô Celso, é o seguinte. Eu já tenho falado aqui. Se você ler no capítulo 7 de Gênesis, versículo 11, está escrito: no dia 17 do segundo mês, aos 600 anos da vida de Noé, abriram-se todas as comportas, e as janelas do céu foram abertas, e choveu 40 dias. Aí, quer dizer que foi nesse dia que abriu tudo. Mas não diz na Bíblia que antes desse dia as comportas estavam se abrindo. Só diz que nesse dia se abriu tudo. Deu para entender? É verdade. Mas você que tem discernimento sabe, se abriu tudo porque antes estavam se abrindo. Só que Jesus falou que eles não perceberam o dilúvio. Quer dizer, as comportas estavam se abrindo Gradativamente, né? gradativamente, e as pessoas não perceberam o dilúvio. Então a vinda de Cristo também, amigos, olha só, depois falar que eu estou errando, não falou nada, hein? E fala exaustivamente. Exageramente. Ele falou assim, nestes dias agora, falou assim, a vinda do Senhor Jesus vai ser como de Noé. Quer dizer, nós não vamos perceber também a vinda de Doutor, Cristo. é uma coisa que me chama a atenção. Assim como se prega ou se fala exaustivamente, também, numa contrapartida, vai ser um lamento também assim, exaustivo das pessoas. Né? Na proporção que se fala, se insiste também, opostamente, eu penso que vai ser também muito lamento, assim, muito acentuado. Você não vê assim? Imagina, por exemplo, uma enchente, né? Numa enchente. Eu acho que, por exemplo, se começar uma enchente aqui, para onde você sobe, gente? Onde que eu vou? Vou pro Onde Cristo? vai? Vou pro Cristo, será? Você sobe para o morro. É É o verdade. mais alto que tiver, você sobe. E é assim que funciona, Mas né? só acontece o seguinte, que no dia de Noé, a terra ficou submersa, Celso. As águas vieram de cima também. Né? Sabe quantos metros, Celso? 15 côvados. Mas, doutor, 15 côvados são 10 metros, Celso. as águas vinham de cima também? Não, de tudo, De porque tudo, é. né, As comportas? as águas vieram de cima por causa das janelas que foram Janelas. abertas. Agora, é isso que está acontecendo no Brasil, eu gosto muito interessante, né? Agora os mapas coloridos, né? Vocês estão vendo aqui essa olha aí, sai de Área de baixo. convergência. Significa que as janelas estão se abrindo, Celso. De novo. Estão abrindo de novo, como no dia de Noé. E só que nós não estamos percebendo a vinda de Cristo. Nós estamos, isso é a culpa do Trump, isso é a culpa do Temer. O Temer que não cuida da floresta amazônica. E a palavra fala, olha, a vinda do Senhor será como no dia de Noé. Amigo. E ainda tem uma coisa, hein? Não tem uma terceira cidade, não. É só Sodoma e Gomorra. É só Sodoma e Noé e Sodoma. Não tem outro dia, não. Agora, no dia de Sodoma, o que havia mais, o que saía, gritava aos olhos, a situação de Ló, ô Celso, eu achei muito interessante. O único nos dias de Ló, de Sodoma, que protestava contra o homossexualismo era Ló. O único. O resto tinha aderido. O restante, a igreja não havia naquele tempo, mas toda a comunidade, Aderiram. desde criança, de jovens, de adultos. E interessante que eles falaram assim para o Ló, você é estrangeiro aqui e quer julgar essas coisas? Você não tem que opinar em nada, né? Então, sai daí, sai da frente. Lembra? Aí diz a Bíblia que... Sai da frente, andou ruim a coisa. Né? Aí os anjos que estavam lá, pegaram, puxaram Ló e cegaram todos eles. E interessante, Que poder tem um anjo. olha que
Aí eu falo assim, Eram 2. as pessoas, as igrejas, Celso, não falam de anjos, mas a Bíblia fala que eles são valorosos em poder, os anjos. Mas quando fala de anjo, fala de uma maneira e muito outra assim, coisa, incorreta. e obedecem a palavra de Deus. Se Deus falar, faz isso, ô Celso, não tem discussão, Celso. Agora o crente não, o crente é um, como diz cá entre nós, é um safado. Que isso, Não faz nada, Celso. meu pai. Ele não quer convidar, ele não quer igreja, não quer nada, Celso. Tá difícil, doutor. Você está entendendo? Agora, você vai para as igrejas católicas, está fervendo de gente, Celso. Por que será, doutor? Por quê? Porque você pode fazer o que quiser. Ah, tá. Você pode fazer o que quiser, depois bota cinza, depois reza 10 vezes Ave Maria e depois está tudo resolvido, Celso. Será que é isso que a palavra de Deus está falando? A palavra fala de transformação e mudança, né? Arrependimento. Interessante, doutor. O nome arrependimento em grego, sabe o que significa, Celso? É metanoia. A metanoia. Você sabe o que significa metanoia, Celso? É mudar de mente. Metanoia significa isso, mudar de mente. O que é mudar de mente? É você deixar a mente do homem, Adão, e passar a ter a mente de Cristo, Celso. Seria uma transformação também, doutor. Mas é exatamente, quando você tem a mente de Cristo, você é um transformado. Romanos 12 fala e também a carta Não de é Paulo. travestido, não. Paulo aos Transformado. Coríntios fala, né? Se estamos em Cristo, somos Nova criatura. Paulo definiu bem. As coisas velhas passaram. Eis que tudo. Agora tudo se fez novo. Eu acho interessante, eis que tudo. Eis Há que uma tudo. interjeição. Eis. Agora tem outra coisa, sabe? Tem muita gente que fala assim, uma vez salvo para frente. Aí eu falo assim, presta atenção aí, amigo. A salvação não depende de você não, tá? Você pode fazer o que você quiser, que você isso aí não dá direito à sua salvação. A Bíblia fala que não vem das obras para que ninguém se glorie. A salvação só depende de Deus. Você só tem que crer, aceitar Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Agora, o galardão, o prêmio, a recompensa depende de você, tá? Se você não fizer nada, você não vai receber nada em troca também. Você só vai ter a salvação. Agora, mas o que é isso? Significa que Deus vai fazer novos céus, nova terra? E assim como os anjos hoje, os arcanjos, os serafins, os querubins têm missão hoje para fazer, os homens, na nova criação de Deus, vão ter missões também, funções também. E se você não fizer nada agora, como é que você vai fazer depois? E agora? É hoje, né? Hoje você tem que decidir. Pois bem, esse é o programa Pão de Encontro, o quadro Variedades, e você pode participar através do WhatsApp 22-99104-9131, e também você clica lá no nosso YouTube, muitas matérias interessantes. Vai ter uma coisa interessante Sim. também. Você viu lá em São Paulo, o prédio que caiu? Ah, sim, a gente vai até abordar. Você pode até dar um pontapé de O que eu uma achei interessante, Celso, que são um prédio de 26 andares, que já foi sede da Polícia Federal. Delegacia de polícia. E que já foi também do INPS, da Previdência Social. Olha, Da morar Previdência também? da Previdência Social também. Olha, doutor, nesse acidente, né? Não é nem incidente, acidente, né? Caiu uma igreja secular, luterana, 1903, 2018. Mas o que eu achei interessante de tudo isso, Celso, é que engenheiros foram lá, não tem risco nenhum, tá tudo bem, tá tudo certinho, tudo e tal, né? E você é o coordenador? Não, eu não sou o coordenador, nada, eles que falam que eu sou. Aí o que eu achei interessante... Falaram grosso. Grosso mesmo. Mas o que eu achei interessante, as pessoas que moravam lá, sabe o que falavam? Nós somos pessoas honestas. Meu pai. Aí eu fico pensando assim, como é que você é uma pessoa honesta invade uma propriedade alheia? Eu fico, esse mundo E tá o louco, mentor, sempre tem um mentor. E não sei se tinha gente de igreja lá, hein? Bem provável. Como é que você pode ser honesto e invade uma propriedade que não é Eu sua? posso colocar uma cortinha aqui Isso agora? é símbolo, sabe de quê, Celso? Socialismo. Eu posso... Por isso que Jesus falou que a esquerda, Celso, está escrito, não é de boa Deus. coisa, não é boa Não é coisa. de Deus. Entendeu? As ovelhas são de direita. Tá entendendo? As ovelhas não são de esquerda. Essas pessoas... Por isso que Jesus está sentado à direita
Está ouvindo, Não é a ouvinte? esquerda de Deus, não é. É a direita, a esquerda não é Deus. Em 1968 foi que surgiu esse movimento socialista, comunista, ateu, que não tem compromisso com amanhã, só tem compromisso com hoje. Não interessa o que eu tenho, interessa o que você tem. Se o que você tem é melhor do que o meu, eu quero o seu. Mas está se ruindo também. Tá se Na deteriorando. América, na Europa, não, que eu diga, você me fez lembrar, doutor, é quase honesto. Eu me lembrei que há um tempo atrás, eu trabalhava no laboratório, doutor, e doutor, essa questão do quase é muito interessante. Eu trabalhava no laboratório, com meu jalequinho branco, né? E o senhor, senhor, dá licença aqui. O senhor é quase um médico, né? Então existem também os quase Agora, honestos. Deixa eu abusar de você. Você já ouviu falar em Luiz Gasparetto? Luiz Gasparetto, sim. Está na Esse sua nome- agenda? Não, esse nome não me é estranho, não. Mas O Luiz Gasparetto é filho, olha, eu vou falar, você que é espírita, hein, ó, escuta só essa que eu vou falar, hein. Luiz Gasparetto é filho da Zíbia Gasparetto. o senhor está puxando hoje. Estou puxando fundo mesmo. Zíbia. Zíbia Gasparetto. Eu posso confessar uma coisa? Pode. Zíbia não me ocorre esse nome. Zíbia. Pois é, mas Zíbia Gasparetto são escritores espíritas. Então é por isso, gente. Escritores espíritas. E esse Luiz Gasparetto, ele tinha um programa na Rádio TV. Rede TV. Na Rádio TV não, na Rede TV. Rede Na TV. Rádio não é Rede. Confundi rádio com rede. A Mas Rede também TV. tem rede também. E na Rede TV ele tinha um programa de família. As famílias que tinham problemas iam se aconselhar com ele. Olha, com esse menino, esse Luiz Gasparetto, não é verdade? Ele tinha esse programa de tarde. E um dia, Celso, ele falou assim, olha, amanhã eu vou fazer o programa incorporado da entidade Zé Pequeno. Isso eu ouvi, não foi ninguém que Meu falou pai. nada. É verdade. E não fez outra coisa não, Celso. Ele chegou lá no ar, invocou a entidade se manifestou nele, e ele começou a dar conselho para as pessoas, a dar conselho em pleno ar, na Rádio TV. Não tem ética, na Rádio TV. hein? ética cristã nenhuma. Não é ética cristã não, eu estou falando ética de fazer um programa. Pois é. Estava dando programa para todo mundo, Que ele coisa. incorporou a entidade, e a entidade estava dando conselho. Qual é o seu problema? Você faz assim, estava dando conselho. Conclusão, depois que ele fez isso, no dia seguinte, sumiu esse menino. Sumiu, nunca mais. Que Luciano? Não sei, Celso, sei que sumiu. Opa. Sumiu. Mas nessa semana, Celso, morreu de câncer de pulmão. Ué. 68 anos, Celso. Jovem ainda, né? 68 anos. Isso que eu achei interessante. Com tanto aconselhamento e tal. Tanto conselhamento. Mas, ô Celso, olha só, as pessoas estão pensando que incorporando uma entidade, aprende uma coisa, amigo, você só pode incorporar dois seres. Ou você incorpora o Espírito Santo de Deus, que é Deus, ou você incorpora demônios. Está entendendo? Não existem pessoas que voltam aqui. A Bíblia fala assim, que aquele que desce a sepultura jamais torna a subir. Jamais volta à sua casa, jamais é reconhecido. Quem volta aqui são entidades, são seres espirituais, são seres celestiais, que são anjos, só que são anjos de trevas. Esse menino pagou caro pelo que ele fez. Se ele não tivesse feito essa incorporação, Celso, eu não teria imaginado. Mas de repente, assim, amanhã eu vou trabalhar com a minha entidade, né? Com o meu guia espiritual. Aí incorporou o tal de Zé Pequeno. Olha só a entidade. Olha o nome dele, Zé Pequeno. Entendeu? Mas que choque, doutor, que em pleno ar, numa televisão. E morreu, eu vi ontem isso aqui, ó, morreu de câncer de pulmão. Eu falei, meu pai, que coisa triste, né? Deu tanto expediente, depois. Pagou caro. Jesus foi diferente, né? Gritaram, salva-se mesmo e tal. Mas ele depois venceu a morte, né, doutor? Ô Celso, eu falo assim que as pessoas querem fazer a Bíblia de acordo com a sua religião. Deu para entender? É por aí. Agora, quando a religião é que devia ser de acordo com a Bíblia. Há uma inversão. Estão fazendo uma inversão. Mas a inversão de valores é até nisso, não é? Por exemplo, né? Você quer ver uma coisa? Capítulo 9 de Marcos. Olha como é que é interessante. Capítulo 9, você que tem Bíblia aí. Você pode ser espírito, pode ser o que for. Mas pega o capítulo 9. Diz que um menino nasceu cego, de nascença. E os pais perguntaram assim:
As pessoas perguntaram a Jesus, quem pecou, ele ou seus pais? Aí Jesus respondeu, nem ele pecou e nem seus pais pecaram, mas foi para a glória de Deus. Olha só que coisa interessante. Nasceu, nem ele pecou, nem seus pais pecaram, não é verdade? Ah, não, é outro episódio. Esse é do menino que era lunático. Uhum. Ele incorporava, ele era epilético. Era epilético. Então o pai do menino tinha levado para os discípulos. Aí eles falaram assim, o discípulo falou assim, não conseguimos expulsar essa entidade não. Aí levaram para Jesus. Jesus falou assim, vocês têm muita pouca fé. Traga o menino aqui. E quando o menino chegou perto de Jesus, diz a Bíblia que o demônio jogou ele, o espírito imundo, não fala demônio não, o espírito imundo jogou ele no chão. Não é verdade? E Jesus falou, sai dele. E ordenou assim, e não entres mais nele, olha só. Sai dele e não entres mais nele. Mas proibiu de entrar noutra pessoa? Não proibiu. Agora, aquela pessoa, aquela criança, sabe o que ela era? Muda e surda. Olha que coisa interessante, sabe? Então, quem incorporasse aquela entidade, como é que ia ficar? Muda e surda. Agora, era a gente que estava voltando? Não. Era o espírito de uma entidade que voltava e deixava a pessoa muda e surda. Bem esclarecido. A palavra de Deus é muito clara sobre isso. Então, eu sou religioso, mas quero que a Bíblia fique de acordo comigo. Agora, o senhor falou que alguém dava uma consulta em pleno canal de televisão e muitas pessoas se tornaram adeptas, né? E acreditavam que era verdade. E como é que fica agora? E como é que fica quem agora? paga agora? E agora quem paga isso? Olha só. Então é isso, ouvinte. Olha, leia a Bíblia, medite na palavra de Deus. Doutor, me chamou a atenção também, rapidamente aqui, o Brasil pode ter, doutor, um presidente negro? O ministro do Supremo Tribunal Federal, o ex-ministro Joaquim Barbosa, afirmou ontem. Ainda não sei se me convenço a ser candidato. Os Estados Unidos teve. Ô Celso. Por quê, doutor? Ô Celso, se a coisa tá preta... Olha lá, doutor, o que você vai falar, hein? Não, eu tô falando assim, se a coisa tá preta, 1 milhão a menos é um presidente mesmo, Celso. O que você acha? Não é? Fica Se a coisa desconformes? o pessoal não fala, a coisa tá preta, hein? A coisa tá Mas preta, o hein? que lhe parece, doutor? Então, 1 milhão. O Joaquim Ele Barbosa... vai colocar a moça como boca desculpe ele, eu só não votaria nele porque ele é socialista, Celso. Tem também. Ele é de esquerda. É esquerdo. É esquerdopata. Oh, meu Deus. Então, só por isso que eu não voto nele. Não é por causa de cor nem nada, não. Eu não votaria nele. Competente? Competente demais. Muito competente. E bom de conversa também. E um camarada culto, preparado. Isso tudo eu não discuto. Mas para mim não. Ele é de esquerda. Ele abraçou a esquerda. Então não serve para mim. Mas assim, de maneira clara ou... Clara mesmo, clara então mesmo. tá aí, a gente... Clara mesmo. Vamos ficar de olho. Não é por causa de cor, não. Eu louvo a Deus. Eu tenho muitos, vamos dizer assim, grandes negros são meus melhores amigos. Eu não tenho preconceito de cor. Nunca tive. Deu para entender? Então eu não quero ver o seu continente, Celso. Deu para entender? Eu quero ver o seu conteúdo. O que você tem por dentro, não é por fora. Dá uma alerta, não é mesmo? Deu para entender? Agora, por exemplo, né, a Etiópia é um país de negros. África. Lá na Etiópia. Gente, mas eu nunca vi negros tão bonitos como eu já vi na minha vida. Eu fiquei apavorado. Eles fizeram uma reportagem sobre a Etiópia e mostraram os negros de lá. Os negros são mais brancos do que os brancos. Negro mesmo, né? Você disse que são meio esverdeados? Pele linda, os olhos lindos, os cabelos, tudo lindo. Eu falei, meu pai, como é que pode? E a gente falando mal, achando que negro é isso e aquilo. Nada disso. Isso é ignorância nossa. É igual o amarelo, né? É igual amarelo também. O que tem de chinês bonito também, é tudo igual. O que a gente pensa? Nada Isso é a ver. uma... Nós estamos preocupados Isso com... é pecado. Nós estamos com... Pecado trouxe isso também? Pois sabe? mas nós estamos preocupados com o continente, aquilo que contém as coisas. E estamos esquecendo o conteúdo, o que tem dentro da pessoa. Por isso que nós estávamos comentando na escola dominical hoje, a mulher estranha é uma cova profunda. Olha só, a mulher estranha é uma cova profunda, Provérbio 22, né? É uma cova profunda. Agora eu pergunto, o que é uma mulher estranha? É a mulher que você não conhece, poxa. Essa que é a mulher estranha. Aquela é sua? Não é verdade? Mas ela é uma... Cuidado. Entendeu? Porque se você cair nela, você está frito.
Agora, se é uma pessoa que você conhece, quer dizer, o conteúdo da mulher, porque a mulher estranha, normalmente você olha assim, que mulher bonita, olha o corpo dela. Mas você não a conhece. Mas é o continente dela. Mas quando por dentro ela é uma cova profunda. E se você abre o olho. Tá aí o programa Pão de Encontro com suas dicas também. Então a gente está hoje assim. Desesperado. Eu diria inspirado como sempre. Olha, a abertura ao público da Casa Roberto Marinho. Você ouviu falar, doutor? Até rindo, né? O Solar do Cosme Velho, o mais novo espaço cultural do Rio de Janeiro, com obras do modernismo envolvendo artistas plásticos da época. 10 renomados artistas, entre eles Brandt. Onde que é mesmo? Na Fundação dos Marinhos, a Casa Roberto Marinho. Mas que é que sabe, falou onde que é a fundação? É na Jardim Botânico. A Jardim Botânico? É. Então tá no lugar errado. Que é, mas não é Roberto Marinho? É. Mas é louvável. A fundação era para estar no mar. É louvável abrir para o E não público. Marinho, Né? não O é que você acha, doutor? Eu acho. Quando o Brasil não tem memória, não é uma coisa isso aí. Eu acho uma iniciativa muito louvável, entende? Nós precisamos conhecer realmente história, né, Celso? Às vezes nós não conhecemos história, por isso que não valorizamos a vida, né? A história do Brasil, por exemplo, nós não conhecemos, velho. Como é que começou mesmo, como é que... que Brasil você quer? Eu falo assim, para mim, Celso, eu falo assim, essa pergunta para mim é absurda, é burra essa pergunta. Você sabe por que é burra? Que Brasil eu quero? Eu quero o Brasil que está aí. Entendeu? Não quero, está aí, pode nada. Eu não quero diferente nada não, com as mesmas árvores, mesmos rios, mesmas fontes, entendeu? Agora o que eu quero realmente é um homem diferente. Então segura aí. Há uma reportagem, né? Uma pessoa entrevistada disse assim, olha o Brasil que eu quero. Ele fez um repentista, né? O Brasil que eu quero, olha, é o seguinte, disse um repentista, lá do Norte Nordeste, onde a gente não tem ladrão. Não existe esse país. Para que ninguém tenha que morar no país de ninguém, ou seja, rimou, né? Um país que ladrão não tem, onde eu não preciso morar no país de ninguém. Mas dá uma dica aí, né? Não tem ladrão. O problema todo é isso que eu estou falando, Celso. O nosso país é um país encantador, Celso. Você não vê falar de terremoto, não vê falar de maremoto, você não vê falar de nada, Celso. É um país abençoado. Aí você quer um país diferente desse? Não precisa. O que precisa é um brasileiro diferente. Está mal elaborada a pergunta? Para mim está mal elaborada a pergunta. Agora, doutor, uma coisa que chamou a atenção. Um drama particular que mexeu com a comunidade científica. Não sei se você ouviu. David Godwell. É um cientista australiano que resolveu dar cabo na sua vida, praticar a eutanásia. 84. E de uma hora para outra ele ficou sem poder andar. Então, tipo assim, não convém mais, eu não vou esperar os 85 anos não. Do jeito que eu estou na cadeira de roda, eu quero a morte. Mas na Austrália não existe, né, lei que favorece a pena de morte. Vai entrar em vigor, parece que no ano que vem, num estado chamado Vitória. Então ele está indo para a Suíça, porque a Suíça é o paraíso. Vai praticar. Mas ele mesmo não quer não. Não, ele decidiu que ele quer, mas aí está com um conflito, porque o país não mas ele não quer fazer o suicidar, quer que alguém o suicide. Quer ir lá para a Suíça, que coisa, né? É verdade. Aos 104 anos, né? Mas agora você me lembrou o nosso arquiteto Oscar Niemeyer. Também. E eu fiquei apavorado com o que esse homem ele fez. Cento e qualquer coisa também. Morreu com 104 anos, entende? Mas tem poucas pessoas como o Oscar Niemeyer, não é verdade? Perdão, aqui ele vai completar 104 anos também. Olha só, Oscar Niemeyer, né? Arquiteto, urbanista, você está entendendo? Quer dizer, mas qual é a ideologia dele? Qual é a ideologia dele? Também socialista. Marxista. Não, esse menino, né? Esse Oscar Niemeyer. É arquiteto, ele jogou e tal, amigo do cara, amigo do Brahma, amigo não sei o quê, entendeu? O cara foi lá em cima, foi para a Rússia, foi para não sei o quê, Oscar Niemeyer. Quando ele chegou mais ou menos aos 96, ou quase 100 anos, ele foi dar uma entrevista na TV Brasil, Celso. E eu ouvi, não foi ninguém que falou não, hein? Ele falou assim, Oscar Niemeyer,
O que é que o senhor acha da vida? Agora com essa idade, né? Fez tudo, Celso. Fez lá o Brasília, para mim, foi ele que fez Brasília. Que obra, né? Olha que obra, não é verdade? Que Mas botou foice e martelo para tudo quanto é lado. O símbolo ficou, né? O símbolo ficou, foice e martelo para tudo quanto é lado. Aí eles perguntaram a ele, Oscar, o que o senhor acha da vida? Você sabe qual a resposta que ele deu? Na televisão, no ar, para todo mundo escutar. Sabe o que ele falou? O que é a vida? A vida 100 anos. é uma merda. Que coisa. Aos 104 anos, praticamente. Pois é, mas se me fizesse essa pergunta com 76 anos, eu diria, a vida é uma bênção. Dádiva. É uma dádiva de Deus. Entende? Você está dizendo então a palavra de Deus fala assim, entrega o teu caminho, a tua vida ao Senhor, confia no Senhor e o mais ele falar para você. Agora, se você não confiar, ficar aí, confiando aí em Marx, em Lenin, não sei mais o que e tal, você vai achar realmente que a vida não vale nada. Igual o Lula, né? O Lula deve ter 74 anos, você está entendendo? Olha que vida ridícula. Você está entendendo? Lá no final da vida, isso é vida. Entende? Por quê? Ele fala assim, os evangélicos, eles dizem que tem céus. O Lula falou isso. Eles tem céu, mas eu quero o céu é aqui na terra. Na terra é o que ele está tendo lá em Curitiba. Ó. Isso é o que tem na terra. E longe do inferno também, né? Nem é inferno isso, né? Não sei. Não é longe do inferno, não, porque está cercado de uma legião ali que só misericórdia. Mas então, doutor, o nosso arquiteto chegou a constatar o seguinte, que não valeu a pena, né? A hora, sim. E a hora voou, gente. São 12 horas e 7 minutos, tá aí. A gente entrando na parte final. A gente dá para ouvir, doutor? Deixa para a semana que vem, que a gente faz? Quando você quiser, Celso. Doutor, o que a gente faz? Você que manda. A gente dá para ouvir algum... Não, só um pouquinho ainda. O técnico da seleção, você viu que coisa feia, Celso? O técnico da seleção brasileira de ginástica, tá entendendo? Agora sendo acusado de pedofilia, abuso sexual. E o pior do que isso, Celso, foram à casa dele, e pegaram filmes, pegaram filtros, tudo, de pessoas mostrando as fotos. Ele tinha em casa guardado mostrar as fotos íntimas que ele tirava das pessoas para depois fazer. Que coisa feia. E ele alegou que não tinha nada a ver, mas nada a ver. Então, há poucos dias, lá nos Estados Unidos, foi um outro, e era médico o outro, na verdade, foi condenado, ou vai ser condenado por prisão perpétua. E no Brasil, esse daí, vai dar um bocadinho, não vale nada. Quer dizer, é um país ridículo, esse país nosso também, né? Agora, isso serve de alerta para mim, Celso, porque esse menino, ele era técnico de quê? De seleção, de quê? Eu sou de ginástica olímpica. Mas quem está fazendo, certo? Lidando com personal trainer e outras coisas aí, academias, entendeu? Aquelas mocinhas bonitinhas e não sei mais o que, tem que ter muito cuidado também, porque, ó, como diz a Globo, tá de olho, hein? Tá dado o recado. Esse é o programa Ponto de Encontro, na sua reta final. A gente está chegando aí, virou lá o ponteirinho, 12 horas e... Já, gente, 12 horas e 10 minutos, é isso? Tá virando? Ali tá 9. 9. Tem quanto? Tem 6 minutinhos. A gente pode ouvir algum dos nossos internautas? Vamos ver da nossa pesquisa. A gente fechar com a pesquisa hoje, doutor. Lembrando, 22 991 04 9131, nosso WhatsApp. Quando o nosso diretor tiver ok ali, vamos lá? Vamos lá. Bom dia, seu nome? Gustavo. Gustavo, você tem religião? Sim, tenho. E qual a sua religião? Sou evangélico. Você está muito monossilábico. Não sei não, mas eu sei que você é um... Dá uma passadinha, só um instantinho. Claro. Dá uma passadinha. Esse aí, o Gustavo, ele ficou assim um pouco inibido, mas a gente vai para o ar, tal. Ele estava dizendo a respeito do perdão. Ele disse que mais... Ele pediu para... Não foi ao ar porque probleminha. Ele disse assim, olha, é muito difícil pedir perdão. É mais difícil pedir perdão do que dar o perdão, porque pedir perdão eu tenho que me humilhar. É por aí mesmo, gente. Não, Celso, porque se você não perdoa uma pessoa que vê, na verdade, como é que você quer o perdão de Deus que você não vê? Você ama Deus, que você não está vendo Deus.
Como é que você pode dizer que ama uma pessoa que Você se coloca no mesmo patamar, Betinho, também, me chama para pensar, bate-papo. O que é mais fácil? Eu não sei se é fácil, aliás, nem esse termo não é correto. O que é menos difícil, né? Você pedir perdão ou dar o perdão? Vamos colocar. Eu acho que depende de cada pessoa, né? Tem gente que tem essa dificuldade, né, de pedir o perdão. Tem gente que tem essa facilidade em dar o perdão, esquece as coisas fáceis, mas fica com Alguém até salientou, de doutor, pedir, né? não cortando, Roberto, que quando você vai pedir o perdão, requer uma humilhação. É mesmo isso, doutor? Ô Celso, a melhor coisa que existe é você dar o perdão. A melhor coisa. Porque quando você erra com uma pessoa, aí você tem que pedir perdão, né? Não é isso? Quando você erra, verdade. tem que pedir perdão. Mas quando a pessoa erra com você, entendeu? Olha, quando a pessoa erra com você, olha, a melhor coisa que tem é você dar o perdão para a pessoa. Liberar o perdão. Liberar o perdão. Quando você libera o perdão, Celso, você entra em paz. Em paz. E quando você pede perdão também, você entra em paz com você, Paulo Celso, com a sua consciência. Não tem coisa melhor você viver em paz com você mesmo. Você vivendo em paz com você está vivendo em paz com Deus, em paz com as pessoas. E até, doutor, quando você foi assim, injustiçado e que você fica assim achando que é um absurdo, como é que aquela pessoa te fez mal e ela não se humilha? Mas aí você, de repente, orando a Deus, te dá força, você meio que... Não, fulano, está tudo zerado, você me perdoa. Aí aquela outra pessoa que foi causadora de tudo, também resolve dialogar com você. O pior, Celso, é que, por exemplo, se você erra comigo, o que eu espero? É que você me procure. Funciona dessa maneira, né? Mas na verdade a Bíblia ensina que é o contrário. Se você errar comigo, eu, ofendido, que devo procurar você e perdoar você. Olha que coisa interessante. É muito superior ainda. Quer dizer, não, mas foi ele que errou comigo. Não, você Isso não requer também uma pessoa que tem assim, mais estrutura espiritual, mais assim... Não, é uma pessoa, Celso, que tem maturidade, né? Maturidade cristã. Se tiver maturidade, está resolvido o problema. Se for uma criança, não tem jeito. Por isso que existe ensino nas igrejas, né? Lá na casa de oração nós temos escola bíblica dominical para você aprender a palavra do Senhor. Nós temos estudo bíblico para você aprender a palavra do Senhor. Agora as pessoas não têm ficar aí, você vai numa igreja e só tem louvor, do começo ao fim. Não tem ensino, Celso. Não que o louvor não seja uma benção, né? Eu gosto que quando eu ouço lá os nossos irmãos da casa de oração tocando, eu fico assim... Tudo bem, mas aí eu pergunto a você, o que quer dizer louvor, você sabe? Louvor é elogio. É louvor é elogio, mas você conhece Deus para você elogiar? Precisa conhecer Ele melhor, né? Melhor não, você tem que conhecer Deus. Porque a palavra fala assim... Você não precisa que Deus é de qualquer maneira. Conheçamos e prossigamos. Eu estou louvando a Deus e estou pensando sem conhecer, às vezes, né? Às vezes. Você não conhece a pessoa, está elogiando a pessoa. Tá vendo? Olha só, o programa Ponto de Encontro se propõe a isso, a você ter um esclarecimento. A gente está em cima do laço aqui, ó. Então, vamos sugerir que a gente possa continuar na outra semana? Isso. E eu vou deixar as considerações finais do doutor Hernani, vou deixar esse embrolho aí Ô Celso, perdão. Eu estava pensando naquele homem que chegou perto de Jesus e falou assim, Senhor, manda que o meu irmão divida comigo a herança dele. Olha que coisa interessante. Manda que o meu irmão divida a herança comigo. Jogou mais essa para Jesus ainda, né? Aí Jesus falou assim, sabe de uma coisa? Eu não sou o juiz entre vocês. Resolvam esse problema. Vocês que resolvam. Resolvam esse problema. Esse é problema de vocês, não é problema meu não. Entendeu? E ele contou uma parábola. Você está entendendo? Que um homem era rico, mas que a propriedade dele produziu muita coisa e ele não sabia o que fazer com aquilo. Eu falei, gente, o que eu faço? Eu falei assim, já sei. Eu vou destruir todos os meus cílios todinho. E vou construir outros maiores. E vou colocar tudo que eu ganhei dentro desses cílios grandes que eu fiz agora. E vou dizer para minha alma, agora você tem muito, agora você come, você bebe, agora você folga. Olha que coisa interessante. Jesus falou assim, aí de repente aquela pessoa ouviu uma voz que falou assim, louco, esta noite vão pedir a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Então tem muita gente, Celso, correndo atrás das riquezas materiais que ficam todas por aqui. E falou assim acontece com todo aquele que é rico neste mundo, mas não é rico para com Deus.
Nós precisamos de riquezas espirituais. Amém. E uma das riquezas espirituais é você perdoar. Aleluia. Quando você perdoa, você é um rico das coisas de Deus. Rico em misericórdia. Você está. Só que é interessante, né? A Bíblia fala que ainda não se manifestou o que nós havemos de ser, mas nós seremos semelhantes ao Filho de Deus. Olha que privilégio. Amém. Agora você quer semelhante ao Filho de Deus da maneira como você está? Da maneira como você vive, comendo de qualquer maneira, bebendo de qualquer maneira. O reino de Deus, a Bíblia fala, não é comida e não é bebida. As igrejas estão se enchendo de beberrões e de comilões. Isso é obra da carne, não tem nada a ver. Entendeu? Agora, justiça, paz, alegria são coisas do Espírito. Aleluia. Que Deus te abençoe. Bom domingo. Acabou. Boa semana. E até o próximo encontro. Lembrando que a pesquisa Se Deus segue quiser. aí no ar, né? 22.99104-9131. Participe e até domingo. Se Deus quiser. Bom dia. Quero dizer, com mais do que palavras, te amo, Senhor. Hoje eu vim aqui gritar pro mundo inteiro que é teu, meu amor.